Vale a pena o Corinthians investir na renovação de Renato Augusto? O meia ídolo, a torcida ama muito o Renato Augusto, né? Tá na história do Corinthians, é um jogador muito diferenciado, jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, obviamente, e é um jogador que acaba gerando um questionamento entre os torcedores do Corinthians, entre a fiel torcida e até mesmo aos simpatizantes do futebol do Renato Augusto. Vale a pena mantê-lo no seu time? Obviamente hoje ele está no Corinthians, vive esse impasse da renovação, é um jogador que já tem uma certa idade e convive com muitos problemas físicos. Obviamente, quando eu digo se as pessoas que questionam o Renato Augusto, é muito porque ele não consegue ter uma sequência. O Renato Augusto vive muitos problemas físicos e isso foi visto nessa temporada de 2023 junto ao time do Corinthians. O Renato esteve presente em diversos jogos, mas em outros precisou ser poupado. Ele está sempre passando por um controle de minutagem porque ele não consegue estar bem fisicamente. E isso acaba sendo um problema para os treinadores que passam pelo Corinthians, porque ele não tem uma peça de reposição nem 50% qualificada em relação ao Renato Augusto, né? Não joga nem 50% do que o Renato joga. E aí quando você perde o Renato, você perde quase que metade do time ali, né? O Luxemburgo viveu isso na pele. Quando tinha o Renato, o time dele conseguia até buscar alguns bons resultados, quando ele não fazia cagada também, porque como o Luxemburgo mexia mal também, às vezes escalava mal, só que o Renato dava uma dinâmica muito diferenciada no meio de campo. É um jogador que de fato clareia o jogo, sabe o momento de botar a bola no chão, achar um passe entre linhas ali importante. E o Corinthians não tem esse jogador para substituir o Renato e, pelo menos essa gestão, não conseguiu encontrar outro atleta que pudesse revezar com o Renato e até substituir o Renato quando ele fosse aposentar ou até mesmo sair. Até porque é difícil você encontrar um jogador com essa qualidade que o Renato tem no mercado nacional e até mesmo sul-americano. Da Europa você vai encontrar, só que são muito caros, né? Então vou ficar mais na nossa realidade. Com a qualidade do Renato, de fato é difícil de encontrar, mas você precisa fazer uma busca minuciosa. O Renato Augusto hoje, ele não pode ser o seu principal jogador porque ele não consegue te entregar uma alta performance de acordo com um jogador que tem que ser o principal de um grande clube como é o Corinthians. Então o Renato, acho que vale a pena você renovar com o Renato Augusto, mas ele sendo uma opção no elenco, né? Que ele faça parte de um elenco onde o treinador vai utilizá-lo em alguns jogos, mas tem um cara para jogar todos os jogos. Acho que você encontrar um qualificado como o Renato é muito difícil, mas encontrar alguém que consiga também dar uma dinâmica legal nesse meio de campo. Se o Juliano ficar também, o próprio Maicon acabar ficando, e aí você traz um outro cara com um bom passe, traz o Maicon de volta ali para sua boa fase, o Moscardo muito bom jogador, você consegue ter uma dinâmica interessante e o Renato sendo esse suporte. O Corinthians precisa de uma renovação, de um rejuvenescimento, mas acho que esse processo pode acontecer com o Renato, mas ele sendo uma opção e obviamente ele teria que se adequar a um salário de um jogador que faria parte do elenco e não a estrela do time. Isso precisa ser muito bem conversado, mas o que o Corinthians precisa é de um jogador que jogue todos os jogos, que esteja pronto para atuar em alta performance e ajudar o Corinthians durante toda a temporada.